Bem, pessoal, vamos iniciar agora mais um Questão de Opinião, podcast de política, economia, que traz as principais lideranças, representações aqui do Ceará para os estúdios do Opinião CE, que fica localizado em Fortaleza. Vamos receber hoje uma figura importante da política cearense, que está à frente de uma das principais pastas do governo do estado. Seja muito bem-vinda, Jade Romero, vice-governadora do Ceará, não ministra, né, mas secretária das mulheres aqui do estado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo, Delano, Roberto, a todos que nos acompanham. Só explicar, né, que o ministro, porque quando nós foi gravar a chamada, vou cometer aqui um ato, mas eu estou à disposição. Eu acho que a missão é missão, mas brincadeiras à parte, tenho muito orgulho de servir ao povo do nosso estado, né, e da confiança que o Elmano teve lá no início da gestão, quando me convidou para ser secretária das mulheres no estado do Ceará, sabendo dos desafios que nós temos, né, em relação à proteção, empreendedorismo, autonomia econômica. Estou aqui para a gente bater esse papo e falar mais sobre essa política que nos é tão cara. Muita coisa boa, né? Estamos recebendo aqui também, né, que vai acompanhar todo o programa com a gente, o jornalista, colunista aqui do Opinião CE, o Roberto Moreira, que é uma figura conhecidíssima aqui também. Faça as boas-vindas aí, Roberto. Eu queria falar uma coisa e fazer uma pergunta. A nossa vice-governadora e secretária da Mulher não é nem um jabuti, ela não foi colocada. Ela tem uma história política no Ceará. Já de militante da política, eu acho que desde os 16 anos. Eu, por incrível que pareça, eu acho que eu conheci a Jade agora, quando ela era vice pessoalmente, né? A gente se falava muito, mas pessoalmente não. Porque ela vivia atrás, né? Articulação, né? Então, o nosso público, nós estamos entrevistando uma pessoa que tem uma experiência grande na política e é uma grande oradora. E eu queria fazer a primeira pergunta em cima dessa questão da mulher. Nós vivemos numa terra machista, principalmente o nordestino, ele tem essa cultura machista, essa cultura da bebida se tornar violenta. Violência doméstica no Ceará é uma questão muito preocupante. E também a violência contra a mulher. As pessoas querem agredir a mulher, passar a mão nela. E eu queria saber da senhora como é esse desafio de tentar transformar uma sociedade conservadora, machista, uma sociedade que reconheça o espaço da mulher. Roberto, eu acho que esse é um desafio não só do governo do estado, não só das prefeituras, do poder legislativo, mas não só do setor produtivo ou do terceiro setor, mas é um desafio enquanto sociedade. A gente poder avançar naquilo que a gente espera enquanto sociedade, de ter uma igualdade de gênero, de garantir um direito básico, que é o direito à vida das mulheres, saber que o corpo da mulher não é propriedade de ninguém, né? A gente sonha, apesar do estado do Ceará ter hoje o menor índice de feminicídio do Brasil por 100 mil habitantes, segundo o Fórum de Segurança Pública, o nosso sentimento, a nossa vontade, né, do governador Elmano, de toda nossa equipe, de todos que fazem o governo do estado do Ceará, é de que a gente possa chegar a uma sociedade onde não aconteça nenhum feminicídio, onde nenhuma mulher seja morta porque um homem não admitiu o fim de um relacionamento, por exemplo. Então, são questões, né, que precisam dessa mudança cultural, precisa ser investido na educação, na formação das nossas crianças, dos nossos jovens, mas é um desafio também para nós, para a nossa geração, né, onde a gente também precisa compreender melhor como é que a gente pode reduzir as desigualdades sociais por meio da igualdade de gênero, como é que nós podemos promover as lideranças femininas, proteger as mulheres e ter uma sociedade mais justa entre homens e mulheres, com as suas diferenças, com as suas capacidades, mas aonde a gente possa superar essas questões históricas, né, que tem o machismo aí como pilar, superar essas questões e garantir a todas nós mulheres o direito à representatividade, né, a nós estarmos dentro da política, dentro da área de tecnologia, enfim, aonde a gente quiser e sonhar. Eu acho que são questões que a gente só vai conseguir superar tendo toda a sociedade a noção
de que esse é um desafio que nós temos que dar as mãos para poder vencer. Essa minha pergunta, ela era comprida. Ontem eu estava assistindo o jogo do Fortaleza com o Fagner. E eu falei na sua presença, e o Fagner falou que essa questão da mulher, primeiro aspecto que tinha que se trabalhar é tratar as canções, as composições que são muito machistas. Até essa cultura ela tem que ser alterada no Ceará. E eu nunca tinha atentado para isso, né? Então, as músicas, as canções, elas são feitas muito para o lado do homem, né? Do machismo, essa coisa, deixando sempre a mulher num estado, numa situação inferior. A senhora concorda? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Um exemplo, eu sou mãe de um adolescente, né, que não é mais adolescente, é quase adulto, que já vai fazer 20 anos, e de um bebê de 2 anos. E às vezes a gente diz, porque você é menino, você não pode chorar, você não pode... né, a gente ensina para os nossos meninos a não demonstrarem suas emoções, né, que masculinidade tem a ver com força, com violência, né, com virilidade. Então, qual é o nosso papel também, né, enquanto mães e enquanto pais também, porque os pais precisam participar desse processo, os homens são muito importantes nisso tudo, para a gente desconstruir essa masculinidade que é construída durante a infância, durante a adolescência, onde o homem tem que demonstrar essa força, né? E a cultura, ela é fundamental, as músicas, os filmes, né? Tudo aquilo que a gente tem acesso no nosso dia a dia, os programas de TV, né? A internet, que hoje está muito presente na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. O que é que nós podemos fazer diferente? Acho que as músicas, vocês que são da imprensa, nós que somos da política, né? Cada um do que está nos acompanhando pode fazer algo, sim, para a construção de uma sociedade melhor. Eu sempre digo, né, eu e o Marcelo conversando, Marcelo, meu esposo, a gente sempre conversa o seguinte: se a gente não acordar para tentar fazer algo diferente, para ser melhor... Casada com Marcelo Paes? Sim. Então fica sabendo agora. Quem não sabe... Presidente Do Fortaleza. Fortaleza. Exatamente. Presidente? Agora não, CEO, né? CEO. CEO. A gente já está acostumado com o presidente que deixa Mas que é ele presidente. é o presidente, as pessoas não sabem nem quem é o presidente. O presidente, ele faz né, ficou muitos anos à frente da presidência, agora está como CEO, tratando aí das questões principalmente relacionadas ao futebol, e o Alex Santiago, presidente, né, ficou também com os outros esportes, com a gestão da associação esportiva. E como eu estava dizendo, a gente tem que acordar para ser melhor, né? Então, todos os dias a gente pode tentar fazer algo para ser melhor para nós mesmos, obviamente, para os outros e para a sociedade, principalmente pensando nos nossos filhos, né? Qual o mundo que a gente vai deixar para as crianças que estão aí? Eu acredito muito nisso. Uma questão. Eu não te apresentei, desculpa, no começo você apresenta. Sou Delano, né? O editor aqui editor-geral do Opinião CE. Eu queria pegar a carona na pergunta do Roberto, que você tem falado, que é para você comentar como é fazer política, né? Fazer política, foco nas mulheres, uma transformação social nesse sentido, num contexto que a gente tem eu não gosto de falar politização porque parece que virou uma coisa feia, mas uma ideologização dessas questões. Assim, parece que a questão da mulher é uma questão, às vezes, tratada como se fosse de esquerda ou de direita, ou se fosse uma questão que fosse para promover um partido em detrimento de outro e tudo. E a gente sabe que, às vezes, são entraves, que são questões, é uma questão civilizacional que era para estar ali nessa questão, mas a gente sabe que não está, né? Assim, como é que é lidar ainda com esse entrave, que é um entrave de... eu vou até dizer assim, politiqueiro, em relação à questão da discussão da mulher. Delano, vou ser muito justa, sabe, nessa resposta. Eu sei que essa polarização que o país vive, ela repercute em várias pautas. E, principalmente nacionalmente, né, eu tenho uma proximidade com a ministra das Mulheres, sempre participo dos eventos com ela. Tive, agora, recentemente, 2 eventos da ONU participando com ela. E esse é um desafio que ela vive nacionalmente. Mas aqui no estado do Ceará, eu tenho que ser muito justa. Os projetos que nós tivemos na Assembleia, por exemplo, salvo raras exceções e alguma outra fala assim que vem com um tom de machismo, como regra, a gente tem tido apoio assim, da compreensão
que essa questão da promoção das lideranças femininas, de falar dessas pautas, não é uma questão ideológica partidária, né? É uma questão de, de, eh, assim, de humanidade, né? A gente está falando da dignidade das mulheres, né? Está falando do direito, do acesso ao emprego, ao trabalho, né? Da divisão mais justa do trabalho, do cuidado. Então, salvo raras exceções, onde há onde se mistura a polarização política com essas questões, assim, eu tenho que ser muito justa. Eu acho que essa é uma pauta que permeia e que as pessoas acreditam, né, e que dentro dos partidos, mesmo os partidos de direita, né, independente da gente ter a mesma visão sobre as questões políticas, eles também têm promovido, né, tem partidos com problema, mas outros partidos também têm promovido lideranças femininas. Então, assim, eu sou muito justa nesse aspecto. A gente não tem essa polarização aqui no estado do Ceará. Ao contrário, a gente tem tido o apoio da sociedade civil, dos movimentos sociais, né, que têm sido fundamentais para que a gente possa avançar nessas discussões, né? E os pontos que são polêmicos, muitas vezes também eles não estão dentro da alçada do poder executivo. Sim. Então, a gente consegue executar bem com apoio às políticas para mulheres aqui no estado do Ceará. Cara, perfeito. Já de fazer uma pergunta que eu acho que é importante dentro disso que você fala, que é levar o aparato do Estado para dar suporte a essas mulheres, aí, principalmente no interior do Estado, né? Tava fazendo as contas, a gente tem, eu acho, se eu não me engano, 18 equipamentos, né, de proteção às mulheres. Isso na Grande Fortaleza, no interior, são 3 casas da mulher cearense, vão vir mais 3 aí, Sim. e é uma pergunta que eu vou te fazer já já. Fora as casas municipais e a Casa da Mulher Brasileira, né? A pergunta que eu te faço primeiro é essa: a ministra das Mulheres esteve aqui no Ceará, prometeu esse recurso, né? Para onde vão ficar essas 3 casas da mulher cearense? De quanto a gente está falando, né? Quando é que chega, quando é que isso vai se concretizar, e a importância desses instrumentos de proteção, no caso da violência doméstica, mas também de dar suporte, né? Então, tem informação, tem apoio em relação à renda também, com a importância disso para o governo humano, mas também para o futuro, né? Sim. Importante a gente falar um pouco sobre o que é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que atende mulheres em situação de violência com essa perspectiva de gênero. Então, lá dentro funciona Delegacia da Mulher, Promotoria da Mulher do Ministério Público, Defensoria da Mulher da Defensoria Pública, setor de autonomia econômica, temos psicólogos, assistentes sociais fazendo esse atendimento integral às mulheres. Ou seja, todo o sistema de segurança e de justiça funciona lá dentro da Casa da Mulher Brasileira. Esse foi um programa que foi iniciado pela presidenta Dilma. Nós temos uma casa que funciona muito bem, que foi entregue pelo governo federal, mas é custeada pelo governo do estado. E o Camilo, com a Isolda, né, nosso ex-governador e a ex-governadora, decidiram replicar esse modelo, criando a Casa da Mulher Cearense. Então, nós temos hoje Sobral, Juazeiro e Quixadá funcionando nesse mesmo modelo, construídas e custeadas também pelo estado. Aí nós temos mais 3 que serão inauguradas, né? A nossa perspectiva é de inaugurar no final desse ano, no começo do próximo ano, até o mês de março, acredito eu, a Casa da Mulher de Iguatu, Tauá e Crateús. E serão mais outras 3 casas que o governo federal, que aí nos próximos meses a gente deve estar fazendo o convênio e iniciar o processo licitatório para a gente executar. São mais 3 casas, Limoeiro do Norte, São Benedito e Itapipoca. E aí, essas casas, elas funcionam de maneira regional. Por isso que a gente tem também, por meio do programa Ceará por Elas, chamados municípios para assinatura do programa, e nós já temos 11 casas municipais, além de salas lilás, centros de referência, que trabalham em rede com essas casas. Porque muitas vezes a mulher não quer, por exemplo, buscar um equipamento, uma delegacia, por exemplo. Então, ela pode procurar a casa e a casa vai fazer esse encaminhamento. Ou então, ela não está, naquele momento, preparada para fazer uma denúncia ou não está vivendo uma situação de violência, mas quer procurar uma colocação no mercado de trabalho, fazer um curso de qualificação profissional. Se o Ceará tem tanto feminicídio, como a senhora disse, por que esse arcabouço tão grande de proteção às mulheres? Porque, Roberto, enquanto tiver uma mulher morrendo,
né, por conta das questões de gênero, nós temos que ter equipamentos, né? O estado do Ceará é o que tem menor índice por 100 mil habitantes, mas a gente tem indicadores elevados de situação de violência contra nós, mulheres. Violência física, patrimonial, o stalking, né? Nós recentemente temos visto muito também esse assunto da violência que é cometido por meio da internet, né? Então, eu não estou dizendo que os indicadores não existem. Ao contrário, quanto mais equipamentos nós tivermos, mais as mulheres têm confiança no sistema de fazer essas denúncias. E uma coisa é importante destacar, Roberto. Eu acompanho os casos de feminicídio um a um, junto com a segurança pública. E, na imensa maioria dos casos, essas mulheres não tinham medida protetiva, não tinham boletim de ocorrência, nenhum tipo de pedido de ajuda anterior que pudesse nos indicar que ali poderia acontecer um feminicídio. Então, Por que o motivo? muitas vezes as mulheres acham que amam aquela pessoa, acham que vai melhorar. Ah, ele me bateu só essa vez, não vai bater outra. Não, eu estou errada, porque muitas vezes nesse contexto existe a violência emocional, que faz com que a mulher se sinta muitas vezes culpada pela violência que está acontecendo. Por isso que a gente tem psicólogos nesses equipamentos, que é para poder trabalhar também a questão emocional. Não são crimes como a gente trata do crime urbano, da violência urbana, né? Onde alguém é um assalto. É um contexto de um crime onde envolve emoção. Dentro de casa, a casa, que era o local para nós nos sentirmos mais protegidas, é um local onde acontecem os feminicídios. Ele é o último crime de uma cadeia de crimes, na verdade, né? Em Sim. regra, né, existe essa espiral de violência, que geralmente não é que a relação, né, ia tudo bem e de repente o homem acordou e disse, eu vou matar essa mulher. Não, geralmente não acontece assim, né? São crimes que antecedem e, às vezes, a mulher acredita que ele não vai ter coragem de cometer o crime. Mas aqui o recado que eu deixo para as mulheres que estão nos acompanhando é procure ajuda, denuncie, tenha informação sobre os seus direitos. Nós temos o 180 para casos de informação, de denúncias, e o 190 está preparado para a polícia, sim, para receber as denúncias. Muitas vezes, Roberto, quando eu vejo o caso de feminicídio, o vizinho escutou a briga, mas não ligou para o 190, porque nós construímos aquela visão errada de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E tem que meter a colher, porque é uma ligação para o 190 que pode salvar a vida daquela possível vítima ali de um feminicídio, porque começa geralmente com agressão física e pode acontecer ali um assassinato. Só para complementar e continuando nesse assunto, né? A gente teve uma mini reforma agora, né, no secretariado do governo e, inclusive, na parte que eu acho que foi a que mais circulou na segurança pública. O Roberto Sá, o novo secretário, ele já disse que entrou em contato com você para mapear ali as principais ações, o que tem de novidade já em relação a isso. A gente sabe que é uma semana, né? Mas o que já está mapeado e se o Cariri, que eu acho que é a região que a gente vê que concentra o maior número desses casos, se ele vai ter uma preferência no caso dessas políticas. Vamos lá. Primeiro que, assim, tem questões culturais, históricas na região do Cariri que nos leva a crer que lá tem maior incidência. Mas quando a gente olha os dados, há uma certa democratização da violência, e não só aqui no estado do Ceará. Isso tem acontecido no país todo, inclusive em outros países. Eu tive visitando no ano passado, começo da gravidez da Marcela, eu visitei a Espanha, porque lá teve uma redução de feminicídios durante os últimos 20 anos. E no ano passado estava tendo o aumento de casos. Então, essa pauta é uma pauta global. É um desafio mundial. Por isso que eu disse aqui no começo que a gente precisa da sociedade engajada. E eu tive a oportunidade de conversar com o Roberto Sá, nosso novo secretário de Segurança Pública, né, porque essa articulação com a segurança e com outras pastas também é fundamental para a política de mulheres. Nós temos o Fundo Estadual de Segurança Pública, onde uma parte é aplicada na política de mulheres. Recentemente, nós fizemos com o governador Elmano a entrega de viaturas que estão indo para o interior do estado para compor a Patrulha Maria da Penha, né? Temos também
os kits Atena, que são computadores e kits de entrada também, porque esses equipamentos no interior, eles funcionam de forma articulada com os nossos equipamentos estaduais. Então, a gente tem aí um braço da segurança pública muito forte nos ajudando, atuando nessa pauta. Ano passado, a gente teve o aumento de cerca de 36% no aumento de prisões por violência doméstica. Ou seja, a polícia fazendo o trabalho junto conosco de capturar esses agressores. Né? Tivemos também a prisão de quase todos os feminicidas. Se eu não me engano, ano passado só tinha um único foragido. Então, isso também é para dar resposta à sociedade que esse tipo de crime não vai ser tolerado pelo nosso Estado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nas rodas de conversa masculina, hoje é uma conversa comum. Os homens estão achando que não podem mais olhar para uma mulher porque é crime. Tipo, essas campanhas não é não, né? Daí, como é que a senhora avalia essa questão do ponto de vista do homem? Porque a senhora tem um arcabouço aí, está montando uma situação, não vai poder nem olhar de lado, né? Porque é crime. A senhora acha que tem que ter uma explicação para como é que os homens e as mulheres vão se olhar agora, por exemplo, sem ser crime? A senhora tem a saída? Eu acho, Roberto, que a gente naturalizou algumas situações que já eram desrespeitosas e inconvenientes para nós mulheres durante muitos anos, né? Tá vindo à tona. Eu acho que eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente está passando por uma mudança cultural, aonde vai se encontrar o equilíbrio pelo respeito. Porque não, é realmente não. Somente o sim é sim. Né? Nós temos aí campanhas contra a importunação sexual, porque é o machismo que concedeu aos homens essa espécie de direito de achar que tem algum tipo de propriedade sobre o corpo da mulher, porque ela veste isso ou aquilo. E vou trazer um dado aqui para trazer uma reflexão. O aumento dos crimes sexuais, Roberto, no Brasil todo, não tem aumentado entre nós, mulheres adultas. Os crimes sexuais têm aumentado contra as nossas crianças. Muitas vezes crianças até 4 anos de idade. Então, não é só uma questão de respeito ou de não poder olhar para o lado. Gente, a gente não está falando disso. A gente está falando da garantia da dignidade das nossas crianças, das nossas meninas e meninos, dos nossos adolescentes. Da gente ter a propriedade do nosso corpo, de poder utilizar a roupa que a gente quiser e poder ter segurança na rua, né? De não ser importunada, de não ser tocada sem permissão, de não ser importunada nas redes sociais, né? Como é a prática do stalking, a insistência. A partir do momento que a mulher diz que não quer, vira a página, vida que segue. O mundo tem 8 bilhões, acho que é 8 bilhões de habitantes, é possível. E uma hora não der certo, mas com respeito, com dignidade, com a permissão. O que nós mulheres não queremos, né? E os homens também não querem, ninguém quer. É o que tem a sua individualidade invadida, né? Às vezes, não é porque uma mulher diz no Fortal. Vai pro Fortal, coloca a roupa, vai para curtir, né? Vai para beber também, para paquerar, mas ela pode não querer em algum momento. E aí o que é que faz? Vira a página. Não é não mesmo. Só o sim é sim. Vira a página e vida que segue. Com respeito, respeitar a decisão de cada um de nós. Eu acho que o direito à escolha é aquilo que faz diferença na nossa vida. É a gente poder escolher, é você dizer que não quer aquilo e ser respeitado, dizer que você quer aquilo e ser respeitado. E eu acho que isso é importante não só para nós mulheres, mas para toda a sociedade. Secretária, tem essa discussão sobre a mulher, muitas vezes da política pública, a gente se detém muito essa questão da segurança, né? Infelizmente, por uma necessidade, né? Mas a gente sabe que tem outras questões aí. Eu queria que você comentasse um pouco, e a gente sabe que o governo, por exemplo, está preparando algumas ações para fortalecer o empreendedorismo, né? A gente recebeu aqui o Salmito, ele falou muito isso, que é quase uma ideia fixa do humano, que as pessoas tenham que ter acesso ao emprego. E eu queria que você falasse um pouco de como é que está sendo articulado isso, que a gente sabe que a Secretaria da Mulher é uma secretaria transversal, digamos, porque a gente sabe que na prática, se você vai, por exemplo, muitas vezes na periferia, o que não falta é casa que é bancada pela mulher, a mulher que sustenta e tal, e não sei o quê. Então, assim, a mulher ela é um mútuo econômico que às vezes é meio invisibilizado,
Mas se você fizer uma estatística, quantas vezes desses não são bancados pela mulher, sustentados pela mulher, né? Com um monte de filho, enfim, Sim. o cara sumiu e tudo e tá lá. Como é que o Estado tá olhando para essa parte econômica, assim? O retrato da família no nosso país é o retrato de uma família chefiada por mulheres, de casas chefiadas por mulheres, né? Nós somos a maioria da população e temos aí, né, a maternidade solo. Eu até li um comentário esses dias que eu fiz, eu achei interessante, que nós temos também as mães solo acompanhadas, né? As mães que estão casadas, mas que na hora de cuidar do filho, das questões da casa, elas estão sozinhas, não tem ninguém para dar a Isso é uma retaguarda, não. tradição da família brasileira, praticamente. Que também faz parte dessa questão do machismo, né, Roberto? Porque quando a gente decide, eu vou falar aqui quando há um planejamento familiar, geralmente a gente decide ter o filho e a carga de todo o trabalho recai em regra sobre as mulheres. E a nossa legislação, inclusive, incentiva isso, porque a licença parental hoje é de 10 dias. E digo aí, eu que sou uma puérpera, tem um local de fala para falar sobre isso. A Marcela vai fazer 2 meses depois de amanhã. Gente, em 10 dias ainda não passou para a mulher nem aquele primeiro turbilhão da amamentação e o homem já voltou a trabalhar. E a mulher está lá, muitas vezes sem uma rede de apoio, né? Então, assim, nós temos uma questão, muitas questões que se complementam, né? E a autonomia econômica ela é fundamental para nós mulheres. E a porta de entrada nessa autonomia econômica muitas vezes é o empreendedorismo. Por quê? Nós mulheres temos mais dificuldade de acessar ao mercado de trabalho formal. Os horários, né? A incompatibilidade ou a sobrecarga, muitas vezes, das atividades. A mulher passa entre 8 horas, sai 5 horas do trabalho, vamos colocar aqui, chega em casa, vai ter que fazer comida, lavar roupa, cuidar as duplas, triplas jornadas de trabalho. Então, muitas vezes, o empreendedorismo é um caminho para as mulheres que conseguem conciliar essas jornadas do cuidado com a sua autonomia econômica. E aqui no estado do Ceará, a gente tem 40 milhões de reais destinados somente a negócios liderados por mulheres. O Ceará Crédito Mulher é uma grande iniciativa e parceria da Secretaria das Mulheres com a Secretaria do Trabalho, né, a ADESE, comandado pelo nosso governador Elmano, e não precisa ter CNPJ, podem ser novos negócios, podem ser mulheres titulares de benefícios sociais, não perde o Bolsa Família, né, um complemento de renda para que as nossas mulheres possam ter essa autonomia e, por meio da autonomia, também encerrar os ciclos de violência. Além da prioridade nas vagas de trabalho para aquelas mulheres que são vítimas de violência, enfim, uma série de ações, né, aí coordenadas também para promover essa autonomia econômica da A senhora está coordenando um plano estadual de política para as mulheres. Algumas pessoas que participaram, alguns homens que participaram, ajudando a elaborar, eles dizem que esse documento é um documento feminista, que vai além. É verdade ou teremos algo que realmente... A senhora está criando uma lei para estabelecer um chicote nos homens? O plano estadual é uma estratégia que todas as políticas têm os seus planos. O plano ele é construído de forma participativa, ouvindo as mulheres. A gente já percorreu todas as regiões do estado do Ceará, hoje vamos concluir aqui em Fortaleza, construindo essas políticas para além das gestões. Afinal de contas, nós passamos. O governador passa, a vice-governadora passa, secretários de Estado passam. Mas a política deve ser continuada. Então, é para que a gente não tenha uma política, né? Para que a gente tenha, de fato, uma política de Estado, para que tenha continuidade, independente dos gestores que estejam à frente. E essa política, quem dita, não somos nós. Esse plano ele é construído de forma participativa. E isso é construído na política da infância, na política da segurança alimentar, em todas as outras existem planos que são diretrizes. É verdade que vai constar desse plano um artigo que vai virar lei, né? Esse plano, onde terá regras para as mulheres de atendimento e tudo, até em bar, restaurantes. Sim, porque é uma demanda que vem da sociedade, ter protocolos de combate à importunação e à violência também
dentro desses espaços, né? Tem que ter dentro dos espaços públicos, dentro dos espaços privados, porque, como eu disse, essa pauta ela tem que ser mobilizada por toda a sociedade. Então, nós temos hoje, por exemplo, já restaurantes onde a mulher pede um drink e o garçom sabe que ali ela está sendo importunada, né? E faz a solicitação de como se fosse um código, No transporte público, dentro do transporte principalmente. público, né? Para proteger aquela mulher. Então, se a sociedade entender que essas questões são as questões prioritárias, nós, enquanto gestores, temos que acolher essas demandas e dar a resposta fazendo a proteção das nossas mulheres. Deixa eu fazer uma pergunta dentro do escopo que você está de política pública. Assim, é uma das principais secretarias do Estado, né? E tem um peso financeiro para isso. E um dos problemas, um dos imbróglios que a gente teve aqui é entre Estado e Prefeitura de Fortaleza, né? Lembro que ainda no ano passado, um dos gargalos foi justamente com a questão do financiamento, se o governo está financiando ou não, o Nossas Guerreiras, e aí teve um atrito entre o Sarto e o Elmano, né? Como é que você vê isso, né? Essa parceria com a Prefeitura de Fortaleza, onde se concentra boa parte dessa população, desse público atendido, se isso de fato tem prejudicado e os caminhos futuros para, porque enfim, a população não tem nada a ver com a briga entre Estado e Prefeitura, né? Eu acho assim, acho que briga de político não interessa à população. E eu tenho visto, diariamente, eu recebo as tentativas, né, daqueles que estão lá na Prefeitura de Fortaleza, no ano eleitoral, tentando jogar a isca para fazer mais um fato político, para gerar mais um fato político. Gente, a população é que perde com essas situações. Se a gente for puxar todo o histórico, o Elmano nunca fez uma única provocação, um único gesto para rivalizar com o Sarto. A gente não precisa, nós não estamos, nossa eleição, para ir para a reeleição, é só daqui a 2 anos e meio. Então, a gente está focado nesse momento na gestão, em fazer a entrega para as pessoas que confiaram em primeiro turno, ao Elmano e a mim, os destinos do Estado nesses próximos anos. Então, eu acho que essa briga de política ela é péssima para a população, sabe? Ela é péssima. E o governador se posicionou várias vezes, recebeu o Sarto, né, e se colocou à disposição para fazer todas as parcerias necessárias. Mas a gente tem que ter parceria, é parceria, não pode colocar política à frente, né? E vou dizer algo aqui que para mim é muito sintomático quando eu falo da política de mulheres. 145 municípios dos nossos 184 municípios cearenses assinaram o Ceará por Elas. Infelizmente, Fortaleza, a gente ainda não conseguiu ter a assinatura. Mas eu tenho certeza que Fortaleza também se preocupa com essa política, ou deveria se preocupar. Então, o Estado, já digo aqui publicamente, o Estado está, Secretaria das Mulheres, está pronta, né? Fortaleza para assinar também conosco, para cumprir essas metas junto conosco, né? Fortaleza é a cidade onde, quando a gente vê os indicadores da Superintendência de Segurança Pública, Fortaleza é a cidade, por 100 mil habitantes, que tem maior índice de violência doméstica. Então, a gente só vai conseguir superar esses desafios tendo essas parcerias, né? E a gente está à disposição. O Sarto tem má vontade ou não quer conversar? Não, eu confesso a você, Roberto, não vou dizer que é má vontade, né? Eu vejo no Sarto, assim, alguém que por muitas vezes tentou acertar, mas que fez uma gestão que nós que moramos aqui em Fortaleza, né? Eu que sou nascida, criada aqui, que acompanhei tantas gestões aqui na cidade, a gente sabe que foi uma gestão que tem seus desafios, né? Os seus problemas, que deixou muitas questões, né? Principalmente ali os 3 primeiros anos, foram anos de muita dificuldade para nós que moramos aqui. Em relação à limpeza da cidade, em relação às questões das obras de mobilidade urbana, e quem vive na periferia que sofreu mesmo, né? Mas quem faz esse julgamento não sou eu. Quem tem que fazer esse julgamento é a população, que vai às urnas, que vai quem vai dizer se essa gestão do Sarto foi boa ou não, né? Se ele for o candidato, vai ser a população. Vai ser a população. A população vai às urnas para dizer, não, foi boa a gestão do Sarto, nós queremos mais 4 anos desse projeto. Se for ele o candidato ou outra pessoa do grupo dele. Ou não, a gente quer um projeto diferente para Fortaleza. De uma Fortaleza que possa superar os desafios da desigualdade. A nossa cidade ainda é muito desigual.
né? A nossa cidade ainda tem muitas questões de mobilidade urbana, as questões relacionadas ao transporte público, né? As vias, né? Ao saneamento que a gente está fazendo agora, mas como é também que nós vamos urbanizar mais as nossas periferias, melhorar a qualidade de vida de quem acorda 4 horas da manhã para pegar um ônibus para trabalhar. Esse é o fortalezense que precisa do olhar mais cuidadoso, do olhar mais atencioso. E que, infelizmente, né, eu acredito que não teve. Mas quem vai dizer, quem vai fazer aí a aprovação, a reprovação da gestão do Sarto e do grupo dele é a população, logo mais em breve, em outubro. Entonação de candidato, viu? Não, eu não posso, eu tô inelegível, né? Porque inelegível para essa eleição agora da prefeitura, porque eu já assumi o governo, então eu não sou candidata, não. Mas tem 2026. Mas tô aqui porque eu amo essa cidade, eu quero poder contribuir, obviamente, com tudo que a gente puder dentro do governo do estado, com a cidade. Aproveitando a língua afiada da senhora, a senhora é filiada a um partido destroçado aqui no Ceará, que é o MDB. Ave Maria. E eu que tenho a língua afiada. Estou fazendo assim porque é o que se observa, né? A senhora seguirá com o governador Elmano se o MDB, que a senhora faz parte, dificultar um apoio à candidatura do Evandro Leitão? Bem, vamos lá. Eu acredito piamente que o nosso campo político estará todo junto. Não vejo, assim, hoje, eu acho que é um momento da gente somar, de unir forças, né? O meu MDB, o nosso MDB, participa da gestão do Elmano, tem também suas questões em relação... Aliás, a senhora tem uma história de vida todinha no MDB. São muitos anos aí filiada. Acho que E tolerância e paciência, né? A paciência é sempre algo muito bom de se exercitar. Em todos os planos, partidário, político, governamental, tudo. É um grande feito, sempre bom. E eu acredito, né, que, obviamente, a presidência do partido... Experiência, né? Tem um ditado chinês que diz que você tem que ser forte e resiliente, igual o bambu, que é forte, mas os ventos dão e ele é resiliente, ele não se quebra, né? Porque quando você é duro demais numa posição, curva, mas não quebra. Quando você é duro demais numa posição, muitas vezes você fica numa situação delicada. Eu acredito que não há nenhuma situação assim, estou vice-governadora, secretária das mulheres, mas não tenho cargo de direção partidária. Mas acredito que não há nenhuma dificuldade, né, não vai haver nenhum tipo de animosidade, muito pelo contrário, nós estamos juntos aí em torno do projeto que a gente acredita para Fortaleza. Você pegando essa questão das eleições, por exemplo, em Fortaleza, né? E aí falando da questão da participação da mulher na política, nos cargos e nas candidaturas, né? Como é que você vê essa eleição, que vai ser uma eleição disputada por homens, né? Nas cabeças de chapa? Sim. Eu acho que o primeiro desafio, quando a gente vê esse cenário, é olhar para dentro dos partidos. A gente tem um desafio muito grande de subrepresentatividade. Dentro dos partidos, quantos partidos aqui no estado do Ceará são dirigidos por mulheres? Se eu não me engano, só um. Então, começa daí. Os partidos não são dirigidos por mulheres. Muitos partidos, né, inclusive tem um partido que teve problema na justiça, porque as candidaturas eram candidaturas laranja. Então, é que nem política pública. Quando fala isso, machismo. É machismo. É machismo. Esse ato do PL aí É machista. é machista. A mulher não dá um dinheiro aqui, botar um aqui. É machista. E outra coisa, não só eu que estou dizendo, não, que quem disse foi a justiça. Virou súmula. Vale para todo o Brasil. A senhora também não acha que a mulher é irresponsável aceitar isso? Não, mas tinha um caso lá, Roberto, que a mulher não sabia nem que era candidata. Não sabia nem que era candidata, não tem nem como me explicar uma situação dessa. Não tem. Então, né? Não foi nem laranja. Não, Foi meu espremida. Deus do céu, essa daí tá numa situação delicada, né? Então, até parece que nem ela mesmo votou nela. Não sabia o que estava acontecendo. Não, E nem podia, que ela não era candidata. pois é, não tinha, né? Essa daí tu sabia mesmo. A prova é tanto que ela nem votou nela mesmo, né? Então assim,
A gente tem que olhar para os partidos. Eu digo que partido, inclusive eu disse isso para você numa entrevista, Roberto. Partido é que nem política pública. Sem investimento, não tem como ir para frente, não. Não adianta ter a candidatura. Vamos lá, mulheres, nos candidatar. E quando chega na hora de dividir o fundo partidário, fica só para os homens. O tempo de TV passou para os homens. Participei de uma reunião na sexta-feira passada com as pessoas que empreendem pesquisas eleitorais. O Grupo Opinião lançou o Instituto de Pesquisas durante esse evento. E ficou claro lá, evidente, que as pesquisas que não estão sendo publicadas, mas pesquisas internas, mostram que nós teremos o maior número de mulheres, né, da história administrando prefeitura no Ceará, se tudo correr como está, no atual cenário. A senhora acha que isso já é resultado desse trabalho de vocês, de valorização da mulher, de combate ao feminismo? É o resultado de uma política de enfrentamento a partir da informação? Eu acredito, Roberto, que é o esforço de muitas mulheres aí, sabe? Do exemplo da Isolda, do trabalho que a Augusta faz, do enfrentamento que a Janaína, que vem sendo vítima de violência política de gênero, tem feito, né? Das mulheres que vieram antes, né? Das mulheres que estão aí resistindo para serem candidatas, não só aqui no estado do Ceará, mas no Brasil todo. Eu acho que se a gente conseguir chegar a essa marca, é sinal que a gente também vai ter mais representatividade, muito provavelmente, tanto na Assembleia Legislativa, quanto também na Câmara Federal. A mulher brasileira não se moveu em relação ao Ciro Gomes, que fala mal da senadora Janaína. O Ministério Público apresentou, sim, uma ação, né, uma ação incondicionada, inclusive ele já está Ciro respondendo. Todo mundo no Ceará tem medo dele, eu não. Assim, eu acho que deve ter, né, as pessoas que realmente tenham medo no seu vocabulário. Eu não tenho essa palavra aí, nem no meu dicionário entra, porque só para ter que tratar e enfrentar situações que a gente enfrenta, por exemplo, da violência contra nós, mulheres, já é um tema muito desafiador. E assim, eu acho que o que a gente tem que fazer, Roberto, é enfrentar essa política de gênero, sabe, que acontece, essa violência política de gênero. Se nós queremos mais representatividade feminina, que a gente possa fazer desse ambiente um ambiente saudável para a participação de todos os homens, mas também das mulheres. Já que essa questão você falou aí, essa questão partidária, né? Porque não é uma questão, assim, cada um no seu partido, mas também tem uma questão de sororidade, para usar a palavra, né? E nesse caso do Ciro, assim, me surpreendeu o caso, por exemplo, que a gente teve o caso do Ciro, dos ataques que o Ciro fez a Janaína, e foram ataques muito... Ele faz um questionamento do que seriam as capacidades dela, mas aí depois ele vai com o xingamento mesmo, que enfim. E aí, e ele foi defendido por dois partidos, né? Pelo próprio partido dele, assim, essa atitude do partido, que assim, para quem conhece, quem tem o histórico do Ciro Gomes, que pese as qualidades que ele possa ter, não é uma surpresa exatamente o que foi dito ali. Mas, assim, foi até criticado. O PDT saiu em defesa dele, o PSDB foi em defesa dele. Porque nacionalmente teve um grupo de senadoras que, inclusive, representou, inclusive, senadoras do próprio partido. Mas eu digo assim, essa defesa institucional, isso surpreende? Eu vou, assim, jogar aberto do que eu notei, sabe, assim, do que eu percebi. Eu me surpreendi bastante quando eu vi lá nas Cunhãs, no podcast das Cunhãs, o Roberto passando pano, sabe? Ele tentando defender a postura do Ciro, dizendo que não foi bem aquilo, quando, assim, não há dúvidas, né? O que ele disse é, sim, misoginia, né? Sim, é uma fala misógina, é, sim, violência política de gênero. O embate, ele pode acontecer dentro do campo democrático, é salutar para a sociedade, mas ele tem limites, né? E ali, eu acredito que ele ultrapassou esses limites. Acho que tem um pouco disso, acho que as pessoas não se surpreendem, né? Porque o Ciro tem um estilo, mas a mim surpreendeu quando o Roberto Cláudio, né, foi tentar minimizar aquela fala que foi
né, tão infeliz, tão descabida, despropositada. Então, e reiterar. Não, ele falou várias vezes, né? E que segue reiterando, né? Então, para mim, eu acho que a maior surpresa foi ver o Roberto Cláudio, quem eu tinha, né, assim, uma outra conta, né? Independente das questões partidárias, né? Foi candidato contra nós, mas me surpreendi ver o Roberto Cláudio, né, defendendo o Ciro e a fala dele. Deixa agora, me permita vocês, eu entrar numa pauta de costumes. Essa pauta de costumes é que divide hoje o Brasil no campo ideológico, direita, esquerda e tal. Nessa questão da mulher, até onde a senhora acha que, por exemplo, deve mudar os costumes? O homem deve pagar a conta das mulheres no restaurante ou dividir? A igreja, ela tem que ter os bancos separados ou da forma que está? A mulher deve ser evangélica ou deve ser católica? Né? Porque essa pauta de costumes que divide o país, ela tenta consolidar um racha entre a sociedade, dentro da sociedade, da família. Eu queria ver a leitura da senhora Sim. a respeito desse assunto, a partir do pensamento no qual a sociedade existiu até ontem, convivendo naturalmente. Roberto, eu acredito que não é função nossa, da classe política, mesmo eleita, interferir na vida individual, na orientação, né, naquilo que tange a vida privada das pessoas. Ora, se você sai para jantar e quer pagar a conta, quer dividir a conta, quer pendurar a conta, isso não é da nossa, não é da minha conta, né? Isso é uma decisão individual, intransferível, que eu acho que não deve caber a mim fazer nenhum tipo de julgamento, e isso se dá também na esfera civil, né? Ora, se a pessoa decide se casar por uma questão, Um inclusive, católico e um evangélico. ou então entre pessoas do mesmo sexo. Gente, o que é que isso interessa, o que muda na vida de um parlamentar? Nós temos outras questões tão urgentes. O último governo federal deixou 33 milhões de irmãos nossos, brasileiros, numa situação de extrema insegurança alimentar, Roberto. O que é mais urgente do que discutir um grande plano, por exemplo, de segurança alimentar para as pessoas que estão passando? Não, vai estar discutindo se pode casar, se é do mesmo sexo. Gente, nós temos questões no nosso país que deviam nos unir, questões que, independente de sermos evangélicos, católicos, de direita ou de esquerda, questões urgentes que atingem o nosso povo. Eu acredito assim, piamente, que as decisões individuais das pessoas não devem ser matéria de Congresso Nacional ou de governo, ou de executivo, de legislativo. Parece que é só a falta que há hoje. Aí a gente está trazendo para um âmbito político algo da esfera individual. Algo que deve Você ser. acha que o banheiro deve ser individual ou coletivo? Nas crianças, na escola? O Não, eu acho Bolsonaro que tem que disse ser. que, Não, eu acho que tem que ser como está posto hoje. como era, a tradição até Não, hoje. ainda é, Roberto. Ainda é. Né? Nós temos um espaço que é das meninas, o espaço que é dos meninos ainda é assim. Gente, tem muita fake news. É muita coisa que não existe. Não existe. Governo Lula, isso não é. Essas discussões não são prioridade do governo federal, não. Essas discussões acontecem muitas vezes no campo do legislativo, onde foi eleito um legislativo conservador. E nós temos que respeitar. Ontem nós tivemos no Congresso Nacional troca de socos, pontapés, entre dois deputados que foram discutir essa questão. Isso já mostra, Roberto, o nível, infelizmente, que nós temos, muitas vezes, em algumas casas legislativas. E aí fica a reflexão para o que vem para frente. O que vem para frente no nosso país? A gente vai continuar trazendo coisas da seara individual, da escolha, gente, a religião. Nós temos que respeitar, é que nem time de futebol. Marcelo diz uma coisa que é muito inteligente. Todo mundo que torce Fortaleza ama alguém que torce Ceará. E todo mundo que torce Ceará ama alguém que torce Fortaleza. Então, a gente tem que respeitar as escolhas das pessoas.
e tratar dentro do Poder Executivo, Legislativo e do Judiciário, deixar para ocupar os nossos recursos, o nosso tempo, né, a nossa força daquilo que nos une. Eu acredito que eu poderia estar aqui falando, citando dados do governo federal, dizer da política armamentista para justificar o número de feminicídios que tem aqui que a gente tem no país, mas isso não é o que eu acredito. Eu acredito no respeito. Nós temos deputados de direita que têm também suas ideias, seus propósitos. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar naquilo que nos une e deixar aquilo que nos separa, tentar deixar de lado. Eu acredito muito, muito nisso e vejo o poder público, a política, como um meio de mudar a vida das pessoas. Então, que a classe política toda possa refletir, porque é muito fácil pegar uma pauta dessa conservadora pensando sempre na eleição, pensando em mobilizar as pessoas. Eu acho que está na hora de pensar no legado para as Mas a pessoas. senhora sabe que quem faz a pauta, essa pauta de costumes, não é o povão. São pessoas intelectualizadas, são pessoas de nível, academia. Tem uma estratégia nisso, né, de mobilizar, de polarizar. Quando há uma polarização muito acentuada, não é a população que ganha, né? Eu acho que a gente tem que essa dificuldade para governar, né, a dificuldade de aprovar os projetos, com isso, né, os deputados, os senadores acabam barganhando ainda mais para trazer uma estabilidade, né, para a presidência da República. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito na questão do voto. Eu sei que a classe política está desacreditada, a gente sabe disso, né? É uma desconstrução que vem acontecendo há muitos anos. Mas a nossa esperança está exatamente em votar em quem acredita que a política é instrumento para mudar a vida das pessoas e não para polarizar, para dividir o país. Participação. Perguntei demais. E eu também acho que eu já falei demais. A Eu ia falar 40 minutos, já falei. a senhora considera o maior líder político do Ceará o Camilo ou o Cid? Não, eu acredito que não tenha nenhuma dúvida, né? O próprio Cid também já falou nisso, Ele disse de que o Camilo reconhecer. sempre. O Camilo é um grande líder, humilde, dá oportunidade às pessoas, consegue congregar, juntar, né, os partidos, as pessoas em torno dele e do projeto dele. E foi um governador que saiu com aprovação recorde, teve votação recorde e que governou, Roberto, a gente sabe disso, 7 anos e 3 meses, em meio a todas as dificuldades. E eu acredito que na Foi o dificuldade, governador das adversidades maiores na história do Ceará. com certeza. E é essa adversidade, né, onde a população se sente protegida, acolhida com um grande líder. E o Camilo se forjou um grande líder na dificuldade do nosso Estado. Jade, só para encerrar, porque tem um tempo que a gente combinou também, mais ou menos, né? Eu queria que só você fizesse uma breve avaliação das mudanças que aconteceram agora no governo, né? Foram 8 mudanças, né? Claro, algumas mudanças mais políticas do que outra coisa, né? Mas como é que você faz essa avaliação? Você que é vice-governadora do estado e, assim, com muita frequência assume também o executivo estadual, né? O que a população pode esperar dessas alterações? Quais as principais pastas, as demandas ali que a população precisa ficar de olho? Vou fazer aqui uma comparação bem, como já fiz algumas outras aqui durante a entrevista com o futebol, vou fazer mais uma vez uma comparação com o futebol. O time, nosso time, vez por outra a gente precisa renovar as peças, às vezes não é porque o time está ganhando. Não tem essa história de que o time tá ganhando, não se mexe. Se mexe, porque às vezes a gente precisa de um gás novo, de uma liderança que traga um outro olhar, né, de uma motivação para a equipe. Então, existem as mais diversas perspectivas e eu acho que a gente, dentro da gestão, para fazer uma gestão eficiente para as pessoas, né, para os cearenses, é necessário ter esse olhar e a coragem de mudar, né, porque gerir é tomar decisão. E tomar decisão, muitas vezes, decisões difíceis e que nem sempre também são as decisões mais simpáticas, mas são as decisões necessárias. O gestor máximo, ele sempre tem mais informação do que as demais pessoas acerca das decisões que ele vai tomar. Então, o Elmano ali deu uma renovada, né, para dar essa nova impulsão nos nossos servidores, nos nossos colaboradores, para a gente poder seguir aí executando
e fazer ainda mais, né? Esse primeiro ano foi um ano de, de, de ajuste, né? De adaptação de novos secretários. Então, a gente está agora, inclusive, vamos realizar nesse sábado a primeira reunião do secretariado, né? Para poder haver essa transversalidade, essa comunicação, né? Apresentar os novos secretários e dar esse gás, né? Aí a gestão para que a gente possa seguir com toda a força. Perfeito. A gente queria agradecer, né, demais a presença, que eu acho que muita coisa legal e muita coisa que mexe na prática com a vida das pessoas, né? Eu acho que é o que mais importa. Queria agradecer a sua presença aqui, e já fica o convite aí para as próximas oportunidades também. A joia, muito obrigada. Feliz de poder ver. Sim, vim aqui conhecer, deu certo. Né? Feliz de conhecer aqui o espaço do Opinião. Desejar a você, Roberto, muito sucesso. Né? A toda a equipe, né? Todos que fazem a imprensa aqui no nosso estado, a imprensa que tem um papel fundamental de estar, né, ao lado da sociedade nessas pautas que nós tratamos aqui, de combater as fake news, de trazer o contraponto, trazer a verdade, ainda mais num período aí de uma eleição que se avizinha. Desejo também muito boa sorte para vocês. Muito bom trabalho. E é isso, essa conversa completa você acompanha no YouTube do Opinião Ceará, a repercussão dela completa também no site, no nosso site, nas redes sociais. Curta, comenta, compartilha, manda para o amigo, para a amiga do interior. Vamos fazer esse diálogo também junto com a gente, né? É isso, até a próxima.